Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim e vamos falar sobre o mercado do boi gordo, vamos falar com quem entende, Gustavo Figueiredo, sócio da Radar Investimentos. Gustavo, seja muito bem-vindo aqui com a gente. Eu que agradeço sempre, Letícia. Gustavo, a gente vê então hoje numa terça-feira, depois de dados divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX, de segunda-feira, falando sobre as exportações brasileiras de carne bovina, como que a gente consegue avaliar esse contexto do mercado de exportação e olhando para os preços aqui no mercado interno? Letícia, em relação a volume, foi um mês muito bom, mês de junho, e foi um mês onde a oferta ela reduziu, né? Então, nós tivemos aí uma valorização da arroba, onde nós atingimos no mercado aqui de São Paulo 240 como mínima, ao longo de maio, e durante junho, a arroba, nesse momento, até o final de junho e até agora, a máxima de R$ 260 por arroba. Então, nós tivemos uma valorização de R$ 20 por arroba, com redução da oferta, uma demanda maior do mercado externo. Porém, a única coisa do mercado externo ainda que fica ruim é a questão do faturamento, né? A parte financeira ela é pior. Tanto o dólar a gente trabalhava aí o ano passado entre 5,20 e 5,50. Hoje a gente já trabalha abaixo da casa dos 5. E a tonelada negociada, chegamos aí a 6,5, 7 mil dólares a tonelada. Hoje a gente negocia aí uma tonelada abaixo de 5 mil dólares, né? Então, a gente percebe que a necessidade, principalmente chinesa, ela vem reduzindo, ela não é mais aquela necessidade mês a mês crescente, mas sim ela equalizou lá já suas matrizes já de suíno, a oferta de carne suína já está normalizada, os preços da carne suína lá chegaram a bater aí os preços pré-pandemia, então é uma necessidade um pouco menor em relação à nossa carne nesse momento, e é isso que vem ao longo do tempo que a gente veio trabalhando aí com sempre paralisação de exportação para a China, com alguns que podem ser quesitos comerciais, mas infelizmente existiram e a gente passou a exportar nesse primeiro semestre menos do que nós exportamos em 2022. E aí, olhando para esse cenário, pensando nessas exportações e olhando para a China, né, nosso principal parceiro comercial praticamente para tudo quando se fala em agro, o mercado interno aqui brasileiro vai reagindo de qual maneira? Olhando para a China, o mercado ele vai, como há uma necessidade menor de carne deles, e até nós tínhamos aí a questão do embargo, né, de carne, que juntou tudo com oferta de boi, e esse embargo chinês das carnes que ficaram paralisadas lá alguns meses, e graças a Deus agora nesse final de mês de maio, de junho para início de julho, isso foi resolvido, que é um ponto positivo, onde toda a questão financeira que estava paralisada, que eram mais de R$ 1 bilhão, se não me engano, aí, 70 mil toneladas de carne foram resolvidas e os frigoríficos passaram a receber, tiraram ainda mais a pressão sobre essa mercadoria que é o boi China, né? E isso ajudou também a impulsionar os preços e estabilizar os preços no estado de São Paulo. Então, agora, quanto à relação chinesa em relação à sua necessidade de carne que a gente via nos anos anteriores, isso aí com certeza ela reduziu devido à equalização dos estoques de carnes dentro do país, né? E também, né, outro ponto que é importante salientar é a questão dos juros altos no mundo inteiro, onde a demanda mundial vem reduzindo também, né, Letícia? Olha só, estamos aqui no YouTube com o Fabiano Souza nos mandando bom dia, Antônio Silva, bom dia de Guaíra, no Paraná, Fabiano Souza de Goiânia, Goiás, sejam muito bem-vindos. E você que está nos acompanhando por aqui, aproveite então, estamos com um especialista aqui no Mercado do Boi para fazer a sua pergunta, sugestão. Aí aproveita também já para se inscrever no canal do Notícias Agrícolas Oficial, deixa o seu like, ativa o sininho para receber as notificações, para seguir sendo o produtor rural mais bem informado. E Gustavo, pensando na questão da oferta, o que a gente pode esperar agora para esse segundo semestre, já que o primeiro foi aquela coisa de matriz indo para gancho, também machos também bastante, né, sendo abatidos. O que a gente vê agora para essa virada? Vamos lá. No primeiro semestre agora, nesses últimos dias, né, entre maio e o final de maio, era um mês que era pré-seca, vamos dizer assim. Então, vários pecuaristas analisando que o preço da arroba vinha caindo e ainda a seca
estava ali próxima, então antecipa também uma negociação e aumenta o volume de animais, tanto de coxo quanto de animais terminados a pasto, né, Letícia? Então isso aí gera uma pressão ainda maior, ainda mais, e o que contribui ainda com uma pressão ainda maior é a questão dos embargos aí dessas carnes chinesas que ficaram lá paradas por vários dias. Esse é o principal ponto. E uma comida mais cara no primeiro semestre, e que desfavoreceu nesse exato momento a gente ter um volume maior de animal terminado no coxo. Então foram vários meses de queda no valor da arroba, com comida ainda cara, e que nesse primeiro giro agora, ou segundo giro, vamos dizer assim, entre julho e agosto, é um volume de animais terminados no coxo muito menor. Agora, para o segundo semestre, fica aí a interrogação e a dúvida, mas que os pecuaristas comecem a olhar um pouco de mercado futuro, porque o segundo semestre nós temos aí um custo de dieta muito mais barato, né? E também um custo de reposição muito mais barato, né? Que pode gerar nesses preços hoje que estamos trabalhando aí no mercado futuro, margem na operação. Ou seja, eu acredito que a partir de outubro, novembro e novembro principalmente, a gente vai ter um volume de carne produzida muito maior do que a gente tem disponível hoje aí no mercado. Ou seja, pode haver nova pressão de baixa? Pode sim, aí tudo depende do volume que nós vamos estar exportando no período, aí depende de outros fatores, mas em relação ao volume que nós temos hoje disponível para ser negociado, referente ao que nós vamos ter em outubro, novembro, com certeza o outubro, novembro, com o mercado futuro nos preços atuais, nós vamos ter aí sim uma posição dos boitéis aí com muito maior volume do que tem hoje nesse momento. E pensando nesse período e olhando para aquele período que a China se prepara para o Ano Novo Lunar, né, no começo de 2024, há uma possibilidade, de repente, de a China vir com um pouco mais de apetite, Gustavo, e acabar absorvendo um pouco dessa oferta? Sempre há, né, Letícia? Como diz, alguns amigos aí dos grupos, eles falam, né, que o chinês, em relação à carne bovina, é um outro tipo de renda per capita dentro da China, ou seja, são pessoas com poder aquisitivo muito maiores, e a partir do momento que ele aprendeu a comer a carne bovina, ele nunca vai largar de comer carne bovina, então uma demanda interna sempre vai existir, né, a partir daí. Eu não acho que é a mesma demanda que existiu no passado, porque era uma falta de proteína gigantesca dentro do país, né, devido à peste suína e abate de matriz. Agora, com recomposição e estoques de suíno e preços muito baixos, que até impedem o produtor interno na China de produzir devido às margens negativas, né? Então eu acredito que a necessidade por carne bovina daqui para frente ela vai ser mais pontual. Então é assim, os estoques estão altos, reduz essa compra, os estoques estão baixos, vem e compra para um determinado momento e faz um estoque maior. Não é mais a mesma pressão altista, e é até por isso que o Brasil vem procurando novos mercados, ampliar mercado também para não ficar tão dependente da China como ela passou a ser desde 2019 até 2022. Né? E a gente viu isso aí acontecendo e está ajudando muito essas novas aberturas de mercado do final do ano passado para cá, tanto que esse mês de junho a gente já exportou praticamente próximo do recorde que a gente chegou de 9,37 toneladas dia, a gente exportou nesse mês de junho 9,18 mil toneladas dia. Porém, a gente observa que ao longo de junho, para gerar essa média, a primeira semana a gente exportou 11,72 toneladas de média. E a última semana de junho a gente exportou 7,62. Então, ela veio decrescente, essa demanda. O que seria ideal era a gente ter uma demanda não crescente nem decrescente, mas sim uma média considerável para a gente poder ter um norte ali para frente, que a exportação vão ser pujantes e continuarão altas para o mês de julho, para o mês de agosto e assim por diante. Mas isso aí, agora a gente vai acompanhando semanal, porque não dá para ter essa base. Analisando ainda junho, a gente analisando junho, foi uma mega exportação, um recorde 11 toneladas na semana, durante a primeira semana, para uma exportação mediana para 7,62 na última semana. Então, se ela continuasse numa média entre 10 e 11, com certeza a nossa arroba nesse momento a gente poderia estar trabalhando até um pouquinho superior. Agora, em relação à exportação, antigamente nós tínhamos uma margem, né? O frigorífico tinha uma margem maior e poderia até pagar 5, 10 reais a mais de uma semana para outra para o pecuarista. E que nesse
exato momento, o que não vem trabalhando dessa forma. A gente percebe que as contas estão muito mais apertadas. Não é mais uma 7 mil dólares a tonelada, já é 4.500 aí de média, já não é mais o dólar de 5,50, já é um dólar de 4,80. Então, a gente também não adianta esperar também uma alta igual a gente vinha no passado, subir 30, 40, 50 reais da noite para o dia. E a demanda interna, Gustavo, como que fica para esse segundo semestre? O que a gente pode ver no horizonte, ou pelo menos nesse trimestre agora? A demanda interna é ela até que puxou a alta nesse mês de junho, né? A arroba bateu 240, onde ela igualou o mercado interno com o mercado chinês. O mercado interno veio necessitando buscar por animais de qualidade. Na verdade, o que estava faltando era animal de qualidade. Então, ele saiu de 240, foi para 245, 250, e o mercado, e o frigorífico que faz mercado China veio pagando atrás do mercado interno. Hoje mesmo, a gente tem negociação de boi China para boi comum no mesmo valor. Então, o mercado interno nesses valores, e o que parece é que o varejo vem também reduzindo os preços, né, dentro para a cadeia final, para o consumidor final. E isso aí gerou vamos falar, uma saída maior de carne aí para o consumidor e ajudando a liberar um pouco do estoque também interno que a gente tinha devido ao varejo não ter repassado esses preços até então. E essa alta que a gente vê, né? Tanto a gente viu esse movimento de exportação, mas a gente vê essa questão da demanda interna, essa alavancada que a gente viu nos preços, que não se viu há algum tempo, ela tem prazo para terminar? Eu Pergunta não sei, de $1 milhão. Exato, mas tudo tem prazo, né? Tanto a queda teve prazo, quanto a alta tem um prazo. E, na verdade, o prazo vai ser aonde a margem equilibrar junto com a oferta existente. Hoje, o que eu posso colocar as escalas estão curtas, os preços acima de 260 está muito difícil de ter uma negociação, né? Já até saíram negociações acima disso, mas são animais específicos, se não me engano, o mercado até europeu ou americano, que existe um nicho para isso, né? Mas mercado interno e mercado boi China ainda não tivemos negociação acima de 260, mas as escalas a gente percebe que elas continuam curtas. O que isso gera para o pecuarista? Quando o boi está em queda, um pecuarista que tem um grande volume, ele coloca tudo de uma vez na mão do frigorífico, né, da indústria. Por quê? Porque na próxima semana pode ser R$5 a menos e ele não quer esperar vender compassado e vender compassado de baixa. Agora, quando o mercado é de alta, a venda ela é pontual. Então, se o pecuarista tem 1.000 cabeças, ele vende 200 hoje, tenta mais R$5 para a semana que vem, 200 semana que vem, e assim vai, e não mostra toda a oferta disponível no momento. Então, quando o mercado é de alta, a gente sabe que mesmo existindo oferta retida dentro da propriedade, as escalas são curtas. Então, a partir do momento que um grande volume de animais vai fazer com que as escalas alonguem, nesse momento a gente vai verificar que ali cessou a alta, mas não o cenário nesse momento. O cenário nesse momento são bois negociados entre 255 e 260 no estado de São Paulo. Outros estados que também tinham oferta, e que isso é bom a gente pontuar, que era um grande equilíbrio para o preço da arroba de São Paulo fazer ela até não subir ou até cair mais, que é o diferencial de preço entre outros estados. Isso vem encurtando. Se isso vem encurtando, é muito difícil ter entradas de animais de Goiás, de Minas, do MT para dentro do estado de São Paulo, porque já não paga mais a conta, pagando ICM, pagando frete, pagando tudo isso. É melhor você pagar 5 a 10 reais dentro do próprio estado do que sair comprando bois em outros estados. A diferença era até de 40 reais de um estado de São Paulo para um outro estado. E isso trazia muitos animais terminados dos outros estados buscando preços melhores dentro do estado de São Paulo. E que fazia com que a arroba caísse, né? E nesse momento, com essa arroba encurtando, fazendo um movimento inverso, é mais difícil a gente ver animais terminados vindo de outros estados. Logicamente, a gente vê também escalas mais curtas dentro do estado de São Paulo que podem contribuir para uma nova alta ao longo do mês de julho. Agora, se vai ser equilíbrio ou nova alta no mês de julho, eu não sei dizer, mas o mercado ainda ele continua firme agora nesse momento.
Certo, Gustavo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Você e o time da Radar são sempre muito bem-vindos aqui conosco. Agradeço sempre, estou sempre à disposição. Um abração para todos. Tá, então estivemos com Gustavo Figueiredo, que é sócio da Radar Investimentos, nos trazendo as informações de hoje, terça-feira, dia 4 de julho, a respeito do mercado do boi gordo. Atualmente o mercado segue então com preços firmes, né? O Gustavo explica escalas curtas aqui no estado de São Paulo e a diferença entre os preços da arroba bovina aqui para o estado de São Paulo e de outros estados se encurtando, ou seja, não compensa mais para os frigoríficos paulistas trazerem então grandes volumes de boiadas de outros estados para cá, pagando taxas a mais. Então segue esse cenário de firmeza e aí então fica esse impasse, né? Se a gente vai continuar num segmento de estabilidade para esse mercado do boi gordo ao longo do mês de julho, ou se teremos reajustes positivos puxando a arroba bovina para cima. Christian, por favor, os preços da B3 na alta. Na tela, por favor. Oh, meu Deus. Vamos lá, então. Contrato de julho para esse ano 2023. Uma levíssima alta de 0,08%, com a arroba bovina custando R$ 263,55. Agosto de 2023, queda de 0,26%, valendo R$ 263,50. Agora, para o mês de setembro, uma queda um pouquinho mais amena de 0,04%, valendo R$ 263,30. E o contrato outubro com alta de 0,38%, valendo R$ 264,50. E olhando para a referência do CPEA aqui para o estado de São Paulo, a arroba bovina sobe 1,91%, valendo R$ 259,05. Antes de terminar, eu queria deixar para vocês que estão nos assistindo um recado. Notícias Agrícolas promove a terceira edição do concurso A Melhor História de um Agricultor e a gente já recebeu então várias histórias extremamente interessantes e que vão ser apresentados os finalistas, as 5 histórias escolhidas como as melhores que depois vão passar por votação popular, vão ser apresentadas no dia 7 de julho, nessa sexta-feira, tanto no site Notícias Agrícolas como nas nossas redes sociais. Então fique ligado para você conferir então quais são essas 5 histórias. E aproveitando que a gente está falando desse concurso, vamos falar de um dos nossos patrocinadores. Você já conhece o Acessa Agro, é a plataforma de benefícios da Syngenta. Nela você acumula pontos adquirindo produtos da marca e são mais de 3 mil itens. Então vá agora ao acessaagro.com.br e conheça. Se você é agro, acessa. Daqui a pouquinho tem mais informações para você. Fique ligado. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.